Minha Mente, Minha Vida. A gente conversou bastante na semana passada. Eu falei para você, quanto mais eu estudo esse tema na palavra de Deus, mais eu fico impactado como ele é importante. Fico mais impactado ainda, sabe com o quê? De eu olhar pelas igrejas e eu ver que ninguém fala sobre isso, pouquíssimo. Triste, gente, porque é um assunto bíblico, um assunto importante, e na semana passada a gente começou a falar sobre isso, e o nosso texto base para toda essa série é Provérbios capítulo 4, versículo 23, na versão da NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Isso aqui para mim é demais. Porque quando você olha para o comportamento de uma pessoa, você olha para a maneira que ela está se comportando, tá? Aí você vai bater um papo com ela, você vai ver que antes dela começar a se comportar daquela maneira, ela começou a pensar daquela maneira. Alguma coisa mudou na mente dela, na compreensão dela. Ela chegou à conclusão que aquilo é legal. Ela chegou à conclusão que aquilo dá um resultado, ou não dá, não sei, mas ela está vivendo daquele jeito, e se você vai conversar com a pessoa, você vê por que ela está vivendo daquele jeito. Ela está vivendo daquele jeito porque os pensamentos dela, Sheldon, estão naquela direção. É só você conversar. Mas o que está vendo? Ah, porque eu penso assim, eu acho que é assim, porque não sei o quê, porque papapá. Então já entendi. Antes de eu ser dominado no meu comportamento, eu sou dominado no meu pensamento. E a gente conversou bastante sobre isso aqui semana passada. A mente, ela é a líder de todas as ações. A mente, ela é a precursora, ela vai na frente. O que é precursor? É aquele que faz o curso primeiro. Então, antes do adultério, o pensamento do adultério está lá. Antes do pecado, o pensamento do pecado está lá. Antes da prática, o pensamento está lá. Antes de eu fazer o que é certo ou o que é errado, vem o pensamento vai na frente. A mente é líder, a mente é precursora. Fiz sem pensar, não é verdade. Você não fez sem pensar. Passou pela tua mente, sim. De repente foi tão rápido, você não se deu conta, você não percebeu, você não interferiu, você não conseguiu controlar, mas que pensou, pensou. Antes de eu agir, eu penso. Quem está entendendo? E também são os pensamentos que desencadeiam sentimentos. Falei sobre isso aqui. Por que você está triste? Por que você está angustiado? Por que você está assim, para baixo? Como o pessoal diz aí fora, down, né? Por que você está down? Então faça um inventário daquilo que você tem pensado. E você vai encontrar o motivo de você estar assim. Pastor, eu não sei o que é, eu não sei, então começa a escrever, faça um inventário, eu falei isso aqui semana passada, faça um inventário dos seus pensamentos, começa a anotar tudo que você pensa a respeito de você, o que pensa da sua vida, o que pensa a respeito de outras pessoas, e o que você pensa a respeito do que você está vivendo, ou de alguma situação que você já viveu. Anote tudo, depois você leia. Aí você vai ver, caramba, essa aqui é a qualidade dos meus pensamentos. Aí se você quiser ser liberto desse lugar, que pode te levar a uma ansiedade, uma depressão, até mesmo um suicídio, se você quer ser liberto, você começa a confrontar a sua maneira de pensar, que está agora no papel, você conseguiu colocar no papel, confronta com a palavra. Pega o que a palavra diz a seu respeito. Pega o que a palavra diz a respeito da situação que você está enfrentando. Se é uma crise financeira, vê o que a palavra tem a dizer. Se é uma dificuldade em família, começa a confrontar. Você vai ver que o seu padrão de pensamento, para estar te deixando do jeito que está totalmente fora da palavra.
Porque o pensamento de Deus só vai te jogar para cima. O que Ele pensa a teu respeito, a resposta que Ele tem para as situações que você enfrenta, o que Ele tem a dizer a seu respeito é sempre bom, é sempre o melhor e sempre vai te jogar para cima. E o inferno, ele ganha espaço no campo de batalha da mente e vai levando a pessoa só para baixo. A gente ainda vai falar muito disso aqui. Eu vou ficar muito nessa série. Vou falar uns 2, 3 meses sobre esse assunto importantíssimo. Doenças da mente, está em alta, está em alta. A pessoa chega no hospital, está sentindo todo o sintoma, eu estou infartando. Faz o eletro, chega na hora, não tem nada. Fisicamente, tá bom, cara, o que é isso? Tudo começa com uma maneira de pensar errada. Eu vou te mostrar aqui muitas coisas hoje. Tá? Então, nossas ações, tudo isso eu falei semana passada, eu estou revisando. Nossas ações são resultado direto dos nossos pensamentos. Nossas ações são resultado direto dos nossos pensamentos. Se você está agindo errado, você está pensando errado, mude seu pensamento. Seu pensamento é consequência do meio que você vive, das pessoas com quem você se relaciona. O ser humano é influenciável, é contaminável. Ele começa a ser influenciado, começa a pensar errado, começa a agir errado, daqui a pouco está perdido. Começou com uma influência errada. Porque conversou com quem não tinha que conversar. Deu ouvido ao que não tinha que ouvir. Começou a fazer o que não era para fazer. Tua mente manda na tua vida. Teu pensamento manda na tua vida. E você não sabe disso, mas agora você sabe. Quem está entendendo? Então, a maneira que eu vivo sempre será, Laiane, sempre será consequência da maneira que eu não terei uma vida acima da qualidade dos meus pensamentos. A qualidade do que eu penso será a qualidade do que eu vou viver. Se eu me vejo como o pior, como o mal, frustrado, derrotado, vai ser isso que eu vou viver. Não dá para mim, aquilo não é para mim, minha vida é isso aqui mesmo, para mim isso aqui está bom, é isso aqui que é legal, vai ser isso que eu vou viver. Quem está entendendo? Tudo isso eu falei semana passada. Então, a gente falou também que não tem como mudar a maneira de viver sem antes mudar a maneira de pensar. E eu te dei um exemplo da nossa conversão, quem lembra? Até falei com você que um dia eu entreguei minha vida a Jesus, porque eu ouvi o Evangelho, você também, e a gente entendeu que era o melhor para nós, sim ou não? Então, de repente, você nem acreditava em Deus, ou você servia a Deus à tua maneira, ou você era de outra religião, sei lá, como eu, passei por outras religiões, mas o dia que eu tive o acesso à verdade, e o dia que eu ouvi o Evangelho, a minha maneira de pensar a respeito de Deus mudou. Por isso eu entreguei minha vida a Jesus. Por que você entregou sua vida a Jesus, Rodrigo? Porque um dia você mudou a tua maneira de pensar a respeito de Deus. Você olhou para Ele e falou, não, cara, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele morreu por mim, eu quero viver para Ele. Quem está entendendo? Então essa mudança na tua maneira de pensar gerou uma consequência na tua maneira de viver. Você agora é de Jesus. E assim acontecerá em todas as áreas da tua vida. Toda área da tua vida que você quiser uma mudança, você primeiro vai ter que mudar a tua maneira de pensar em relação a isso. Por exemplo, eu não consigo parar de praticar isso. Então eu preciso entender agora que isso aqui não é bom para mim, isso aqui não me domina, Jesus já me libertou e eu vou parar de praticar isso. Eu tenho que mudar a minha maneira de pensar. Eu não estou falando aqui de confissão positiva, nem de poder da mente. Eu estou falando do poder da mente renovada pela palavra de Deus. É totalmente diferente, gente. Porque de coach está cheio aí, eu não sou coach. Não estou aqui dizendo que você pode ser o que você quiser. Estou dizendo que você pode ser o que Deus falou que você é. Você pode ser o que a Bíblia diz que você é. Você pode ter o que a Bíblia diz que você tem. Você não pode ser o que você quiser. O coach fala que você pode ser o que você quiser. Eu falo que você pode ser o que a Bíblia diz que você já tem, já é e já foi.
Então a gente conversou que a verdadeira conversão acaba sendo uma conversão na maneira de pensar, uma mudança de rota. E aí a gente conversou sobre Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, padrão de mentalidade, que acaba gerando um padrão de comportamento, mas transformem-se. Essa palavra no original é metamorfo, essa palavra que está traduzido ali no português como transforme-se, no grego ela vem metamorfo, é a palavra que dá origem também à metamorfose no português. A Esté está aprendendo isso agora em ciências, estava estudando para a prova de ciências com ela, o que é uma metamorfose? O processo pelo qual um animal, ele se transforma de uma coisa a outra. A lagarta se vira uma borboleta, um óvulo se torna um peixe. É uma metamorfose. Um animal se torna outra coisa diferente. É isso que Paulo está dizendo, cara, vocês não são mais do mundo, vocês precisam passar por uma metamorfose para se tornar outra coisa. É a metamorfose que a palavra produz, olha lá. Como que essa metamorfose acontece? Ela acontece pela renovação da sua mente. E ele ainda está dizendo que eu só vou ser capaz de experimentar, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se eu fizer isso. Então a gente conversou. O mundo, ele tem um padrão de mentalidade. Esse padrão, queridos, é construído de diversas maneiras. A base da mentalidade do mundo são coisas como egoísmo, ganância, avareza, prazer a qualquer custo. Essa é a base que controla a mentalidade do mundo e, consequentemente, o seu comportamento. Então, se você for ver a raiz dos problemas, está nisso: ganância, prazer a qualquer custo, egoísmo. É o padrão do mundo. O mundo se move nesse padrão. O reino de Deus, ele tem um outro padrão. O padrão do reino de Deus é humildade. O padrão do reino de Deus é considere o outro superior a você mesmo. O padrão do reino de Deus é perdoe sempre. O padrão do reino de Deus é o quê? Negue-se a si mesmo. Não é prazer a qualquer custo, é o contrário. Negue-se a si mesmo. Esse é o padrão que rege a mentalidade do reino de Deus, que é a palavra. Então o mundo tem uma mentalidade regido por esses padrões. O reino de Deus tem uma mentalidade regida por padrões completamente diferentes. Por isso que eu digo, a cultura do reino de Deus é contrária à cultura do mundo. Então não dá para eu agora entreguei a minha vida a Jesus, eu viver debaixo do mesmo padrão de mentalidade que eu tinha, está entendendo? Por isso que ele diz, agora você vai ter que se renovar. Você vai ter que passar por uma metamorfose, renovando a tua mente. E aí a gente conversou que renovar a mente nada mais é do que assumir a forma de pensar de Cristo. Lembra disso? Isso aqui é revisão, gente. Semana passada. Filipenses 2:5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar em Cristo Jesus. Então, é uma substituição. Eu substituo a minha antiga maneira de pensar, eu só pensava em mim, eu era egoísta, eu só queria me dar bem, e ppp, e papapá, o outro que se dane, se eu estiver bem está tudo certo, e tal, agora não, agora eu sou de Cristo, agora a minha mentalidade tem que mudar. E é interessante, é muito interessante, né? Porque ele em Filipenses 2:5, ele fala isso, né? Tenham em vocês o mesmo modo de pensar, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que houve em Cristo Jesus. E o que ele continua falando na sequência? Que mesmo sendo Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Ó, já começa abrindo mão. Antes, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. Quem quer fazer isso? Quem quer deixar de ser servido para servir? É uma mudança de mentalidade que tem que acontecer comigo e contigo. Parar de pensar só em receber e começar a pensar em dar. E sendo encontrado em forma humana, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Quem quer assumir essa maneira de pensar? O negue-se a si mesmo. Por isso que Jesus falou, quem quiser vir após mim,
vai ter que tomar a sua cruz também, vai ter que pensar como eu pensei. Eu levei a minha, você vai levar a sua. E aí as pessoas dizem, né, eu estou levando a minha cruz, pastor. É a minha sogra. É a minha cruz que eu tenho que carregar. Jesus falou, leve a sua cruz. Meu filho, a cruz que ele falou para você levar, não é a tua sogra, nem esse sintoma de enfermidade que está te perturbando. Isso não é a tua cruz. Você já foi curado. E tua sogra é uma bênção. Então a tua cruz não é essa. Quando Jesus fala assim, ó, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me segue. Deixa eu te explicar algo. O que acontecia na época do Império Romano, na morte por crucificação? O condenado, ele levava a sua cruz. E aquela cena do condenado levando a sua cruz, a qual Jesus também fez, inclusive teve um momento que ele estava tão arrebentado que ele não conseguia mais levar, e aí chamaram um camarada para ajudar ele, um camarada lá de Cirene, e ajudou ele a levar. Quando o camarada você passava, você estava anunciando para todos que você estava condenado à morte. Está entendendo? Então, o ato de levar a cruz era uma demonstração pública de que eu estou condenado à morte. Então, quando Jesus fala assim, ó, tome a sua cruz e me segue, ele está dizendo, vocês vão ter que ter um estilo de vida que vai mostrar para todo mundo que vocês morreram para esse mundo. É isso que ele está falando de levar a cruz. Não é levar uma doença ou uma sogra chata. É eu ter um estilo de vida que mostre para todos que eu estou condenado à morte para esse mundo. Isso é levar a cruz. Tanto é que o que ele fala no próximo versículo? Ninguém sabe, eu já sabia que ninguém ia saber. Porque vocês estão lendo por parte. O próximo versículo é assim, ó. Aquele que quiser ganhar a sua vida, vai perder. Mas aquele que perder por minha causa, então ele não está falando de sogra. Ele está falando de você, está decidido a morrer para o mundo. Isso é levar a cruz. Isso é levar a cruz. Eu morri. Estou condenado à morte. Luiz Fernando, vamos fazer isso, vamos ali dar uma volta. Eu estou condenado à morte, cara. Luiz Fernando, vamos se dar bem ali, tem um negócio ali. Cara, eu estou condenado à morte, está vendo que eu estou levando uma cruz aqui? Não, eu estou morto, eu estou condenado à morte. Isso é levar a cruz. É isso que ele quer que você faça. Então, os problemas que as pessoas têm, na prática, têm raízes nos pensamentos errados que elas têm, mas elas não sabem disso. Se você for conversar com alguém que está passando por problema, ele não vai te dizer assim, não, é porque eu ando pensando errado, eu ando tendo umas atitudes erradas. Ninguém vai te falar isso, não. Vai botar a culpa em um, vai botar a culpa em outro, a culpa é de fulano, eu estou assim porque minha mãe, eu estou assim porque meu pai, eu estou assim porque é meu emprego, eu estou assim, não, você, de repente, vamos avaliar a qualidade da minha mentalidade, gente. E aí a gente concluiu falando várias coisas, né? Que o mundo também ele tem uma mentalidade perdida, porque está morto espiritualmente. Lembra que a gente falou sobre isso? Lembra sim ou não? A mentalidade do mundo se estabeleceu dessa maneira, porque não foi assim que Deus criou. Deus criou o homem, a gente leu lá, 1 Tessalonicenses 5:23, espírito, alma e corpo. Deus criou o homem espiritualmente vivo para ter relacionamento com o Espírito de Deus, com Deus, e ser influenciado pelo Espírito na alma, controlando os impulsos e viver. Só que quando o homem come do fruto, ele morre espiritualmente, a alma ganha espaço. A alma como sede de pensamento, emoção, sentimento, o homem passa a viver pelo que ele quer, pelo que ele gosta. E aí dá essa desgraça que está o mundo aí, o qual Deus já está começando o seu julgamento. Porque todo mundo só quer viver do jeito que fazer, o que gosta e o que quer. E nós somos a igreja, não somos perfeitos, mas somos aqueles que decidiram morrer para o mundo. Porque a nossa mente mudou. Cara, isso aqui não é bom para mim. Aquilo que eu passei por isso, gente. Muita coisa que eu fazia que eu achava que era bom, que era gostoso, hoje eu entendo que é morte. Mais alguém aqui passou por isso? Mais alguém aqui foi transformado nesse nível? Então a tua mentalidade mudou, hein? Que você estava no mundo. Agora você vê que tudo aquilo que parecia bom, na verdade é morte. Mudou ou não mudou?
porque mudou a mentalidade, gente. Então, aí a gente conversou sobre isso aqui, ó, uma mente saudável, foi aqui que eu parei e eu vou continuar. Uma mente saudável é a chave para uma vida saudável. E uma mente saudável é uma mente renovada pela palavra de Deus. É isso que tem que acontecer. No momento que eu entrego a minha vida a Jesus, espiritualmente falando, eu sou transformado no ato. Eu passo de uma condição de morte espiritual para uma condição de vida espiritual. Isso é na hora, isso não tem processo, isso é no ato. Tá? No momento que você levanta a sua mão, entrega a sua vida a Jesus, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele vem habitar dentro de você. E ele ressuscita, ele vivifica o teu espírito que estava morto. E a partir de então agora, você tem vida espiritual e está apto a ter comunhão com Deus. Mas isso não é tudo. Isso é só o começo. Diga assim, isso é só o começo. Só o começo. Porque agora que você entregou sua vida a Jesus, você vai entrar agora num grande processo de renovação de mentalidade. Os antigos padrões, os antigos pensamentos, aquilo que você não tinha nada a ver, aquilo que papai, isso vai precisar começar a ser substituído pelo que Deus tem a dizer. Todo cristão, quando ele entrega a sua vida a Jesus, agora ele começa o processo de transformação. E isso deve ser de dentro para fora e não de fora para dentro. E o que acontece em muitas igrejas é isso, querem transformar o cara de fora para dentro, está errado. Aí começa a apontar a roupa que o cara está usando, o jeito que o cara fala, é claro, a roupa que ele usa e o jeito que ele fala é consequência de uma mentalidade mundana que ainda está nele, ele acabou de se converter. Para de se preocupar com a roupa do novo convertido. Deixa o novo convertido receber a palavra, e à medida que ele for recebendo a palavra, a mentalidade dele vai mudando, a roupa vai mudar, fique tranquilo. Ele mesmo vai chegar um dia que ele vai, cara, isso aqui, não está legal não. Mas a igreja quer inverter, quer transformar na força. Está errado, por isso que depois de montão se desvia, volta para o mundo. Porque foi moldado no modelo religião. Aqui não pode usar brinco, aqui não pode usar batom. Que cabelo doido é esse, Caio? Tem que cortar esse cabelo, que esse cara é cabelo de crente. Como assim não é cabelo de crente? É o cabelo dele, é o meu, é o teu. Meu Deus! Para de fazer o trabalho do Espírito Santo, a gente erra. Tira esse brinco, já aconteceu, ó, tem que tirar esse brinco, esse batom está muito vermelho, essa calça está muito apertada. Irmão, fica na tua. Você não pode se batizar porque você ainda está... Quem falou isso? Me mostra na Bíblia. Transformação é de dentro para fora, gente. De fora para dentro é religião. Religião não produz nada de bom, nem genuína transformação. Agora também tem o seguinte, a pessoa ela tem um período para ela ser transformada. Ela está recebendo a palavra, não foi transformada, também não quer nada com Deus, aí é com ela. Sou eu que vou mandar, Sueli, mudar a tua roupa ou a minha? Não é a gente que faz isso, é o Espírito Santo dentro da pessoa. Aí fica um montão de crente velho na igreja, antigo na igreja, fazendo comentário sobre a roupa da pessoa que acabou de se converter. Você deveria estar ajudando ela a caminhar. Quanta imaturidade! Jesus andava era com prostituta, gente. Eu não sei o que tinha na vida dele, mas as pessoas que eram ladrão, prostituta, se sentiam à vontade perto dele, porque ia para ouvi-lo. Será que uma prostituta se sente à vontade de entrar no nosso culto? Será que um ladrão se sente à vontade de sentar no nosso meio, ou você vai olhar para ele torto? Ou você vai olhar para ela torto? Estou dizendo que a gente tem que aceitar certos comportamentos, não, porque a igreja está aberta para todos, mas não está aberta para tudo.
Entrou aqui, vai ter que ser transformado. Mas a gente tem que olhar para essas pessoas como Jesus olhava. E parar de julgar pela aparência. A gente julga demais. E se a gente for parar para olhar a nossa vida, nem nossa própria vida está tão limpa assim para a gente poder estar julgando os outros. Como eu sempre falo, o meu pecado é sempre horrível quando é o César que comete. Aí é horrível, mas quando sou eu, nem percebo. Então a gente tem que sair desse lugar e mudar. Então a maneira que eu vivo sempre será consequência de uma mentalidade estabelecida. Então, se você entregou sua vida a Jesus, agora o trabalho é duro para renovar a mente. É um trabalho duro. É uma substituição, uma troca profunda. Eu pensava um montão de coisa errada. Eu achava que mentira era normal, uma mentirinha não tem problema. Quantos assim pensavam assim também no mundo? Fala a verdade, pode levantar a mão. Não tem problema dar uma mentirinha. Fala que não estou, fala que não fui, fala que não deu. É assim ou não? Aí agora a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo, e todo que fala uma mentirinha se associa com ele. Eu vou continuar falando mentirinha? Isso é mudança de mentalidade. Agora, se a pessoa não entender, ela vai continuar falando mentirinha. E enquanto ela não entender, ela vai continuar falando mentirinha. Ela precisa entender, cara, o pai da mentira é o diabo. Olha o que a Bíblia está dizendo, o pai da mentira é o diabo. Olha o que a Bíblia está dizendo, os mentirosos, estou dando só o exemplo da mentira, tá? Tem coisa mais feia. E os mentirosos não entrarão no reino de, meu Deus, mentirosos não entrarão no reino de Deus. Primeira coisa que aparece, quer ver? Efésios 4, me lembrei, o Espírito Santo ele é maravilhoso quando ele prega aqui, cara, ele que está pregando. Me lembrei aqui de um texto, é a primeira coisa que aparece, se eu não me engano. Efésios é uma carta que Paulo primeiro fala da nossa herança, depois ele começa a falar do nosso comportamento. Aí no capítulo 4, ele vai falando várias coisas, assim, vamos ler aqui a partir do verso 20, ó. Não, vamos ler a partir do verso 22, por exemplo, ele diz assim, ó, no sentido de que, quanto ao trato passado, olha o que ele está falando, Efésios 4, 22, quanto ao trato passado, ou seja, quanto à antiga vida de vocês, vocês foram ensinados, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, olha a renovação da mente aí, e vos revistais do novo homem, criado para ser segundo, criado segundo Deus em justiça e retidão proveniente da verdade. Então ele está falando o seguinte, ó, a antiga vida de vocês, abre mão, renova o entendimento de vocês e agora assuma uma nova maneira de viver. E qual é a primeira coisa que aparece no 25? Depois que ele manda renovar a maneira de viver. O que está escrito? Deixando a mentira e falar em cada um a verdade. Primeira coisa. Será que é importante mentira e verdade? Será que é só uma mentirinha? Por que é a primeira coisa que ele fala? Depois ele vai falar várias outras. Mas por que é a primeira? Portanto, já que vocês vão abrir mão da antiga vida, e já que vocês vão assumir uma nova vida, a primeira coisa, para de mentir e fala a verdade. Meu Deus do céu. Primeira coisa. Por quê? Porque a verdade é a palavra, a mentira é do diabo. Por isso que ele já falou essa separação. Quando ele diz falar é a verdade, fica do meu lado. Ele está falando, fica do meu lado, não fica do lado dele não. Você não vai mudar de vida? Então fala a verdade. Eu sou da verdade, Deus está falando comigo, eu sou da verdade. Não sou da mentira é o outro lado. Você não mudou de lado? Sim ou não? Porque toda vez que você mente, eu não sei de que lado você está. É isso que Deus está falando comigo e contigo. De que lado do muro que eu estou? Eu estou do lado de cá, mas estou dando um pulo lá para dar uma mentirada, uma mentirinha? Aí a gente começa a entender o quanto o evangelho é sério, mas não é para me massacrar, é porque a mentira vai me levar para um lugar ruim, e Deus quer o meu bem, é só para isso, gente. Não é que Deus quer massacrar ninguém, mas Ele quer o teu bem, Ele é teu Pai. Então a vida que eu vou levar vai acabar sendo consequência da minha mente, é o que está em Romanos 8, verso 5, na NVI. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja,
Mas quem, de acordo com o Espírito, ou seja, quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para quê? Espírito deseja. Isso aqui o apóstolo Paulo está fazendo uma relação de causa e consequência. O apóstolo Paulo está fazendo uma relação de causa e consequência. Ele está dizendo, você vive segundo a carne, é consequência, porque a tua mente está voltada para a carne, causa. Você viverá de acordo com o Espírito, consequência, se a tua mente for voltada para o Espírito, causa. Então percebe que a minha mente determina como eu vou viver? Causa e consequência. É isso que ele está falando em outras palavras. Se eu coloco todos os dias a minha mente nas coisas da carne, se eu alimento diariamente a minha mentalidade com coisas da carne, como que eu vou viver? No Espírito. Hã? É claro que não. Agora, se eu alimento todos os dias a minha mente com coisas do Espírito, eu não abro mão do meu devocional, eu leio lá o Café com Deus Pai, eu ouço o devocional do pastor Luiz, eu ouço uma mensagem lá, eu já leio a Bíblia, já boto um versículo, ouço um louvor, vou fazer minha caminhada, vou fazer meu treino, vou para o trabalho, boto uma mensagem para ouvir. Se eu alimento as coisas do Espírito, a tendência é que eu ande no Espírito. O que é que você tem alimentado a tua mente? Quem é? Está parecendo até UTI, gente, de hospital. Aqueles aparelhos que ficam pipi. Entendeu? Quem é que eu estou ali? O que é que eu estou alimentando? Quem está entendendo o que eu estou falando essa manhã? O que você está alimentando, então não adianta. Olha aqui para mim. Não adianta você tentar mudar a tua maneira de viver. Não, vou parar de fazer isso. Tá, eu vou dizer para você, olha aqui para mim. Eu vou parar de fazer isso. Eu vou dizer para você que você vai parar de fazer isso se você parar de pensar nisso. Se você parar de alimentar isso. Se você parar de gastar tempo vendo isso, ou acessando aquilo, ou fazendo aquilo. Aí eu vou dizer que você vai parar de fazer isso. Agora, você dizer que vai parar de fazer isso, mas continua na mesma fonte de alimentação, você não vai parar de fazer isso. Porque o teu comportamento será consequência da tua mente. Esse assunto é maravilhoso ou não é? Porque muda a tua vida, é prático. Estou te ensinando algo prático. Ou seja, a saúde espiritual da nossa mente determinará a saúde espiritual do meu? É claro. Se a minha mente é espiritual, meu comportamento é espiritual. Se a minha mente é carnal, meu comportamento é o quê? Carnal. Por isso que a mudança começa de dentro para fora, gente. E infelizmente a verdade é que, agora eu vou falar com a igreja de Cristo, estou falando do mundo não. Infelizmente a verdade é que a mentalidade da igreja ainda é muito contaminada com a maneira de pensar do mundo. Ainda tem muitos cristãos vivendo dentro da igreja com a mentalidade do mundo. Isso é triste, porque não casa. Não casa você se dizer cristão e continuar pensando algumas coisas e acabar se comportando de algumas maneiras. Não vai casar. Não bate. Quem está entendendo isso? E eu vou te dar 4 motivos essa manhã. 4 motivos por que a nossa mentalidade ainda é muito contaminada. Porque, pastor, eu ainda estou na igreja, mas eu ainda penso muito errado. Tem muita área da minha vida que eu ainda penso errado. Tem alguns comportamentos ainda e tal. Vou te dar 4 motivos. Primeiro motivo da nossa mente ser contaminada é lógico, é esse aí mesmo, que a gente veio do mundo. E era a nossa antiga condição de morte espiritual. Então, se eu vim do mundo, eu estava em morte espiritual. Ao longo de toda a minha vida, foi sendo construída uma mentalidade com base em padrões bíblicos? Você sabe, né? Então esse é o primeiro motivo, ao longo de toda a nossa vida, na nossa época de morte espiritual, principalmente, ou até dentro da igreja, porque tem gente que nasceu dentro da igreja, mas desconhece esse assunto e nunca prestou atenção nos seus pensamentos. Então, por ignorância,
Por ignorância desse assunto, eu também sou construído numa mentalidade errada. Posso estar dentro da igreja, mas ainda estou pensando errado, porque esse assunto não é ensinado. Então, por causa disso, todos nós viemos dessa condição. Todos pecaram, está escrito, destituídos da glória. Estávamos mortos, estávamos na prática do pecado. Nossa mentalidade foi muito danificada. Muito contaminada por conceitos meramente humanos, carnais. A gente vivia com base em pensamentos meramente humanos, carnais. Eu ainda vou te mostrar isso, vai ter um dia que eu vou falar só sobre isso. Que é não viva segundo os seus próprios pensamentos. Eu vou falar só sobre isso. Que é os próprios pensamentos do homem. Porque não existe pensamento neutro. Ou eu vivo segundo o pensamento de Deus, ou eu vivo segundo o pensamento do homem. Só que o pensamento do homem é influenciado por Satanás. Esse é o problema. Não tem neutro. E eu penso assim, como o pensamento de Deus tem o Espírito de Deus, que é o Espírito da verdade, a mentira também tem o Espírito da mentira, é o diabo. Ou seja, dos dois lados tem um Espírito que dá vida, que dá inspiração. O Espírito Santo é a inspiração da palavra, e o diabo é a inspiração dos pensamentos humanos. É o que está por trás, fomentando. Ele disfarça de verdade. Pode comer que tu vai se tornar conhecedor do bem e do mal. Comeu, morreu. Jesus, tu não vai morrer na cruz. Que isso? Tu não precisa passar por isso. Disfarçado de coisa boa. Pensamento disfarçado de coisa boa. O que Jesus falou para ele? Já identifiquei, Pedro. Agora imagina o susto de Pedro. Quando Jesus, para trás de mim, Satanás. Que isso, Jesus? Só estou falando aqui para você não morrer, mas eu já percebi que Satanás está te influenciando para me tirar do propósito. Porque se Jesus abraça aquele pensamento, realmente, eu não preciso passar por isso, eu sou o Rei dos Reis, realmente eu não preciso sofrer isso tudo. Essa era a intenção de Satanás, que Jesus abraçasse isso. Ele dava um assovio, descia um cavalo do céu, ele montava no cavalo e ia embora, e a gente estava perdido eternamente. Mas graças a Deus ele não abraçou, ele falou, para trás, Satanás. E quando Jesus fala para trás, Satanás, o que ele está querendo dizer? Você não vai ficar na minha frente. Ou seja, quem está na frente está liderando. Então Jesus está falando, você não vai me liderar pelos pensamentos errados, para trás. Eu lidero. Eu vou para a cruz. É isso que Jesus está falando, para trás, Satanás, para trás, opa, para trás, você não lidera aqui não, para trás. Esse pensamento disfarçado de coisa boa. E quantos pensamentos o diabo apresenta para mim e para você, disfarçado de coisa boa, para nos liderar? Ele está liderando. Então esse é o primeiro motivo, queridos. A gente veio desse lugar, de morte espiritual, e ao longo do tempo, nossa mentalidade foi muito danificada pelo mundo. Vocês conseguiram entender esse primeiro motivo? E aí, justamente por isso, né, o primeiro motivo de morte espiritual leva ao segundo. Porque nós estávamos em condição de morte espiritual, a nossa mentalidade foi formada com base em padrões errados. Então, eu posso te dizer que desde pequenos, desde criança, gente, a nossa mentalidade vai sendo construída. Então, só de você ser pequeno, dependendo da casa que você vive, a maneira dos seus pais se relacionarem, já tem uma mentalidade sendo formada. A menina que vê o pai maltratando a mãe, ela já bota na cabeça, eu não vou casar para ser maltratada por marido. O homem que vê a mãe mandando no pai, o homem que está dentro de uma casa e vê a mãe mandando no pai, eu não vou casar, que mulher nenhuma vai mandar em mim. Já começou. Então, nossa mentalidade errada pode ser fruto de um lar desajustado, ou de um lar disfuncional, onde o homem é a banana, é o lar salada de fruta, homem banana e mulher abacaxi. Que a mulher quer mandar e o homem é um banana. Então, as crianças estão olhando aquilo. Toma trauma de casamento, não quer saber de casamento. No lar, a mulher tem o seu papel e o homem tem o seu papel. Ele é o líder, ele é o cabeça, e ela é a espinha dorsal, que segura tudo.
É assim que eu vejo o meu lar. A minha esposa é a espinha dorsal da minha casa. Sem ela nada fica de pé, mas o cabeça sou eu. E ela entende isso. E a criança cresce saudável vendo isso. Estou só te mostrando como que Satanás vai trabalhando nas mentalidades. Desde criança. Aí no colégio, convivendo com um amiguinho, com uma amiguinha. Aí vai vendo uma coisinha ou outra. E a mãe da fulana com o pai do ciclano se separou, mãe. A Esté de vez em quando chega com uma história dessa em casa. Filha, mas está errado. Deus não fez para isso. Tem que corrigir. Você está atento ao que teus filhos estão recebendo na escola? Tem conversado com eles quando eles chegam da aula? Eu converso todo dia com a minha filha sobre o que aconteceu na escola. Todo dia. E aí, filha, como é que foi lá hoje? Ah, pai, não sei o que. Conversou na hora do recreio. Ficou com quem? Ah, fiquei com a fulana, já sei o nome das amiguinhas todas. Fiquei fulana, Beltrana, é mesmo? E como é que foi lá hoje? Ela falou o quê? Ah, falou isso, é mesmo. E a professora, não sei o quê. Aí teve uma hora que eu estava na fila, não sei o quê, aí conta um montão de besteira, tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Você tem cuidado dos teus filhos? Tem acompanhado de perto? Porque depois que fizer 18 anos não adianta não, tá? Não está dando atenção agora? Quando fizer 15 anos você vai querer conversar? E pai, agora não. Agora estou com meus amigos. Aí tem muita gente que tem problema com filho na adolescência, mas não sabe que foi negligência lá atrás. Falta de atenção, um montão de coisa. Porque está servindo a Deus. Servindo a Deus não, cara. Meu primeiro ministério é minha casa. Porque o diabo tem uma fúria nos filhos dos crentes que vocês não têm noção. Para rasgar o nosso testemunho. Mas declara assim, não rasgará. Os meus filhos são herança do Senhor. Diga com firme, os meus filhos são herança do Senhor. Satanás não vai meter a mão na tua herança. Não vai meter a mão. Porque Deus é misericordioso e bondoso. Pastor, você falou isso agora, estou pensando agora nos erros que eu cometi. Não deixa Satanás te condenar. Se você cometeu erros agora, você se arrepende, acaba com isso e declare, meus filhos são herança do Senhor. Ainda que você tenha errado, porque eu também erro, ninguém é perfeito. Não deixe Satanás te enganar e te condenar. E te acusar, isso aí, ele é o acusador. Então, ao longo de toda a vida, a mentalidade vai sendo construída desde criancinha. Eu vou vendo que é certo. O ambiente que eu vivo, o meio que eu sou criado. Eu, particularmente, não deixo minha filha solta. Aqui no prédio, brincando nos corredores, eu não deixo. Aí é cada um com o seu cada um, querido. Eu não deixo. Minha mãe nunca me deixou solto. Fui nascido e criado no morro com boca de fumo do lado. Nunca me envolvi com droga. Ela não me deixava solto. Estaria ela aqui. Não me deixava, dentro de casa. Estava onde? Chegou com quem? Quantas vezes eu chegava de madrugada, ela mandava eu abrir a boca para cheirar a minha boca. Deixa eu cheirar a tua boca. O que você estava fazendo? Minha mãe era assim. Eu me lembro disso. Cheirava dentro da minha boca. Então, o meio que a gente vive também vai construindo uma mentalidade, ou certa ou errada, não sei. A verdade, queridos, é que ao longo da vida a gente vai sendo formado pela vida dos outros. O que os outros pensam, cara, teu amigo vem bater um papo contigo, tu está ouvindo ele falar, ele já está jogando uma mentalidade para dentro de você. Agora, se está certo, se está errado, Sueli. Se é a experiência dele, que ele teve, que não teve, o colega de trabalho vem contar uma experiência, tu já pegou. Agora, tu vai abraçar a experiência dele como maneira certa de pensar? Quanta gente é desviada em conversa, gente? Cuidado, avalie tudo. Está conversando com alguém, presta atenção no que essa pessoa está dizendo. Vê se ela não está botando uma frustração dela para fora e você vai abraçar isso como pensamento. Tudo influencia na tua mente. Então, ao longo de toda a nossa vida, nossa mentalidade foi sendo formada. Mas o quanto de informação da verdade está na minha mentalidade? Aí que vai dizer, Rodrigo, se a minha mentalidade é próspera ou não. Muitas vezes, gente, as pessoas são bem intencionadas. Estou dizendo que faz por mal não, ô Vanusa. Mas a pessoa é ignorante, não sabe nada, não sabe dar um conselho. É um cego e a Bíblia está dizendo que um cego, quando guia outro cego, cai os dois no precipício. Por isso que eu te digo, uma pessoa para te dar um conselho, ela tem que ter autoridade no assunto.
autoridade no assunto. Eu não vou pegar conselho com quem não construiu nada, gente. Pelo amor de Deus. A pessoa não sabe dirigir, vai me ensinar a dirigir? Não, tu faz o seguinte, tu pega o carro, bota a primeira, joga naquele poste ali, é isso que ele vai me ensinar. Vai falar de casamento, olha para a vida dele de casamento. Vê se pode falar alguma coisa, abrir a boca e falar. Em várias áreas. Tem assuntos que eu não falo porque eu ainda não passei pela experiência. Por exemplo, eu tenho dificuldade, vou abrir meu coração aqui. Vocês sabem que eu me exponho, né? Eu tenho dificuldade de aconselhar alguém que está com problema com filho adolescente. Eu não passei por isso ainda. Está entendendo o que eu estou falando? Eu não cheguei nessa fase. Eu não tenho experiência. Mas eu li um livro. Cara, tu lê livro, na prática é outra coisa. Li um livro. E minha mãe já dizia, filho não vem com receita. Então tem coisas que tem que segurar a onda. Como é que eu vou ensinar o Luiz Cláudio a dirigir ônibus? Negativo, ele que pode dar aula, inclusive agora já está dando aula, isso aí, glória a Deus. Porque é excelente naquilo que faz, então quando eu sou excelente, eu tenho autoridade para ensinar. Então, muitas vezes as pessoas não estão mal intencionadas, Giovanni, ele só não sabe o que está te falando, ele está falando o que acha, cara, isso aí que tu está passando, aí tu abre tua vida com qualquer um, aí a pessoa vai abrir e fala assim, Rafael, isso aí que tu está passando, cara, já passei por isso, sabe o que eu fiz? Eu fiz logo isso, falei, que mandei ele não sei para onde, não sei o que, aí tu, meu Deus do céu, é isso aí, vou fazer isso também, meu Deus, calma, confronta com a palavra, vê se faz sentido, não aceita qualquer coisa. Esse aqui agora é o principal motivo porque a igreja ainda tem a mente muito contaminada. Principal. Não, eu inverti. Vou passar para o quarto, porque aqui eu inverti, mas eu esqueci de inverter no slide. É esse aqui. Negligência no estudo da palavra de Deus. Principal motivo porque a igreja ainda pensa muito errado. Negligência no estudo da palavra. Isso aqui, gente, é o pensamento de Deus. E nós viemos do mundo com pensamentos errados. Se eu quero substituir pensamentos errados por certos, eu preciso me tornar um estudioso da palavra de Deus. Tem que ler a Bíblia, porque a Bíblia é o pensamento de Deus, e à medida que você vai lendo, você vai renovando a tua mente, ela vai te apresentando um novo padrão de pensar, e aí vai transformando. Em Cristo a gente tem que desconstruir muita coisa, sabe? O ser humano, ele tem uma cosmovisão. O que é a cosmovisão? É a maneira de ver o mundo. Então a tua cosmovisão é de acordo com a tua mentalidade. Isso é mentalidade, é a cosmovisão que você tem das coisas. Agora, eu e você precisamos adotar a cosmovisão de Deus. Isso aqui é a maneira de Deus ver tudo. Então, eu preciso me tornar um estudioso, mas aí vários motivos, pastor, eu não tenho tempo, pastor, eu não consigo, pastor, eu não sei o que, tá bom, cara, então só vou te dizer uma coisa, enquanto você não se tornar um leitor e estudioso da palavra de Deus, não tem vida vitoriosa. Não tem. Eu vou todo culto, se você não estuda a Bíblia, você não será vitorioso, porque a tua mentalidade não vai mudar, e você não vai conseguir praticar. E se nas tuas práticas não mudar, por que tua vida vai mudar? Nada muda, se eu não mudo. Então, se eu quero mudar a minha volta, tem que mudar o que eu estou plantando. E a negligência no estudo da palavra é isso. Não existe possibilidade de viver uma vida vitoriosa em Cristo, à altura do Evangelho, sem me tornar um diligente estudioso da palavra de Deus. Estudar a Bíblia não é coisa para pastor.
Estudar a Bíblia não é coisa para líder de GC. Estudar a Bíblia não é coisa para liderança. Estudar a Bíblia é coisa de todo cristão. Eu empurro vocês direto lá para Atos. Vambora. Empurro ou não empurro? Perturbo vocês aqui. Estudar a Bíblia é coisa de... Não tem, gente, só quero te dizer isso. Pode ficar anos e anos na igreja, pode vir para todo culto, pode fazer campanha de libertação, pode fazer 7 segunda-feira, pode fazer 91 cruzada, pode passar debaixo da porta, pode estender o lençol vermelho, pode pegar a areia de Israel, pode pegar o óleo ungido de Abraão, pode pegar o fogo de Elias, pode fazer o que você quiser. Se você não se tornar um estudioso da palavra, a tua vida não muda. E é isso que a gente vê na igreja. Pode fazer campanha de 7 pulinhos, 9 rodadas, uma para a direita, 9 para a esquerda. Pode ir no templo de Salomão. Pode ir lá no templo de Salomão. Vai à vontade. Pode pegar a rosa, pode pegar a toalha molhada do profeta. Se você não estudar a Bíblia, a tua vida nunca vai mudar. Porque a mudança que você precisa começa na mudança de mentalidade. Ainda está pensando errado a respeito de um montão de assunto. Por isso tua vida não mudou, e nem a minha. Eu também, tem áreas da minha vida que eu preciso mudar. Você acha que isso é só para você? Para eu hoje, Rodrigo, de estudar a Bíblia para tu ver onde eu vou parar. Para hoje. Daqui a um mês tu não me reconhece. Se eu parar hoje, daqui a um mês você não me reconhece. Caramba, pastor, com as atitudes estranhas. Claro, eu estou nesse corpo ainda, não sou melhor do que você. Ei, estamos no mesmo barco. Estou te chamando para a gente estudar a Bíblia junto, cara. Vamos embora. Não tem mais motivo, preguiça, não sei o quê. Pastor, quando eu leio a Bíblia, começa a me dar sono. Cara, então o que você faz que não te dá sono? Ah, pastor, quando eu estou vendo um filme, então lê a Bíblia na hora do filme. Faz alguma coisa. Sai da preguiça. Arruma tempo. Dá o jeito. Pastor, eu não entendo nada. Pega outra versão. Tem várias versões hoje em dia, fáceis de entender. Pastor, eu não estou lendo a Bíblia porque eu não tenho uma Bíblia. Se você está aqui hoje, teu caso é esse, pode me pedir, eu vou te dar uma Bíblia de presente. Pode falar comigo no final do culto. Pastor, eu não estou lendo a Bíblia porque eu não tenho Bíblia. Pode vir falar comigo no final do culto que eu vou te dar uma. Vou te dar uma boa, vou te dar uma vagabunda não, vou te dar uma boa. Desculpa a palavra que eu falei aqui, mas é a Bíblia que não presta, tá? Melhor. Eu vou te dar uma Bíblia hoje, se você não tem. Mas não vem com mentira não, que tu já aprendeu que mentira de quem é, né? Pastor, eu não tenho Bíblia. Estou querendo essa aqui de estudo, que eu estou olhando. Estava até olhando essa aqui na internet. Bíblia de estudo, R$300, não vem não. Último motivo porque a nossa mente ainda é contaminada para a gente fechar, que seria o quarto, mas eu vou voltar. Investidas constantes do inimigo na nossa maneira de pensar. Escute, como se não bastasse a gente vir de uma condição de morte espiritual e ter a nossa mentalidade muito mal formada, agora a gente entrega a nossa vida a Jesus e a gente começa a ler a Bíblia, não significa que Satanás vai parar de tentar nos oferecer maneira errada. Ele continua trabalhando. E aí junta essas duas coisas. Junta essas 3 coisas. O cara veio do mundo, mentalidade errada. Não estuda a Bíblia e Satanás não para de perturbar. Onde esse cara vai parar? Ele não para. Ele continua, ele não parou. Entregou a vida a Jesus. Olha, a Adriana entregou a vida dela a Jesus. Cadê os demônios? Os demônios que estavam perturbando a Adriana. Vocês aí, ó, parou, hein? Hoje acabou, hein? Ela já entregou a vida dela a Jesus. Ah, é ruim, hein? Cadê os que estavam? Chama mais uns 10 aí. Agora perturba mesmo. No mundo espiritual é assim. Mas só que antes você andava sozinho, agora tem anjo do teu lado. Aquele que é de Deus, o maligno não toca.
Quem está entendendo isso, gente? Ele vai continuar perturbando, e ele perturba assim, ó, com mentiras, falsas verdades, sofisma. O que é um sofisma? Ele te apresenta uma maneira bonitinha de pensar, mas que é demônio, é errado. Ele faz isso o tempo todo, ele perturba. Eu falei aqui de Jesus com Pedro, falei de Eva. Ele apresenta maneiras de pensar. Satanás se esconde atrás de... Anota essa frase. Satanás se esconde atrás de pensamentos lógicos. Faz todo sentido. Se você está com fome, transforma essas pedras em pães. Ué, faz sentido ou não faz? Eu sou Jesus, sou o Filho de Deus, estou com fome, tenho poder para transformar pedra em pão, tenho ou não tenho? Transforma essa pedra em pão. Fazia todo sentido, mas não era a hora. O que Jesus falou? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então você só vai conseguir combater um pensamento errado com um pensamento certo. E você só vai ter um pensamento certo se você conhecer a palavra. Amém? Fique de pé, vamos adorar a Deus.